Bom, vou começar me apresentando, né? Meu nome é Alessandra, eu sou TEA, tô no transtorno, tô no espectro autista e também sou superdotada. E eu comecei essa página junto com meus colegas de uma comunidade de superdotação para a gente falar sobre as nossas experiências como pessoas superdotadas. Deixa eu dar uma olhada. Na live de hoje a gente pensou em reunir algumas mulheres dessa comunidade para a gente falar sobre a nossa experiência como mulher superdotada, porque a gente sabe que a socialização feminina ela influencia bastante em tudo, em todos os sentidos, inclusive na neurodivergência. Então a gente vai falar um pouco o que a gente acha que é diferente. Opa, entrou Juliana. Oiê, Oi, eu te ouço, mas não te vejo. Mas, Beto, fala aí se tá vendo nós duas, por favor. e o Beto saiu. Saiu? Você me vejo? Beijo. Ah, então tá. Bom, acabei de falar com a Bea. Quem me respondeu foi a mãe dela, agorinha mesmo. Disse que ela foi dormir porque ela teve um problema. Então, vai ser nós duas, e se for entrando assim, outras mulheres aí no chat, quiserem participar, pode contribuir com pergunta no chat, ou mesmo se quiser entrar na live também, fica à vontade. Beto voltou. Beto, deixa eu ver aqui. Tá, parece que ele tá entrando e saindo. Eu tô vendo Beto. aqui. Uhum. Tá, tudo bem. Bom, acho que a gente pode começar. Eu vou mandar uma mensagem aqui. Falando sobre talvez a nossa impressão assim do que talvez tenha de diferente na nossa vivência como neurodivergente mulher, né? Quando eu comecei a pensar no que a gente podia falar hoje, a primeira coisa que me veio à cabeça foi a questão escolar. Claro que tem milhares de outras coisas, mas uma coisa que me chamou a atenção conversando com homens identificados, né, como superdotados, que eles falaram que muitas vezes perdiam interesse na escola e acabavam burlando a escola, não iam na aula, não seguiam regras e tal, porque tudo era muito tedioso e não fazia sentido. Mas eu, na verdade, eu fui para o extremo oposto, assim. Eu sempre tive facilidade para tirar nota boa tal, mas chegou um momento, e talvez mais por uma característica do autismo, eu fiquei obsessiva com o estudo, assim, e eu era extremamente certinha, assim. Me diziam que tal regra era assim, então eu ia até o fim seguindo aquela regra e demonstrava uma grande rigidez assim em relação a isso, a regras, a autoridade, a hierarquia. Para mim era sagrado isso, assim. Até hoje é meio difícil desconstruir isso. Por exemplo, se eu tenho algum superior hierárquico, eu já perco muita naturalidade perto dessa pessoa, assim. E aí isso vai também de criação e influência da igreja, né? Porque a igreja que eu seguia antigamente é de origem japonesa, e no Japão tradicional tem muito forte essa questão hierárquica, né? Então acredito que muita coisa reforçou esse meu comportamento também, essa obsessão com regras, com ordem dos japoneses e tal.
E é tanto que quando eu fui visitar o Japão uma vez, eu fiquei incomodada com o excesso de regras e ficava tenso o tempo inteiro com medo de estar num lugar errado fazendo alguma coisa errada, assim. Enfim, acabei divagando, né, um pouco, queria saber, primeiro, Beto e Diego, né, que estão na live, Até vocês estão vendo eu e a Gil? o ignorante, gente. Até o Diego tá na live hoje? Milagre. Diz que entrou, né, não sei se ainda tá aí. Então, eu já sou. Você estava falando do negócio de regra. Eu acho que eu sou um pouco rebelde nesse sentido. Eu sempre tive questão com ausência na escola, sempre fui não muito assídua, mas assim, muitas vezes acontecia, por exemplo, de eu passar mal antes de ir para a escola. Primeira vez que eu fui parar na diretoria, eu tinha 3 para 4 anos de idade, porque eu mordi uma criança. Oh. Era uma criança violenta entre aspas, eu me defendia. Porque na época da infância mesmo, que as crianças começaram a começar aquela coisa de morder e tudo mais, eu era a criança que mordia. E foi assim, isso foi perdurando minha vida inteira, sempre muito questionadora. Não com os professores, eu tinha uma boa relação com os meus professores, mas com colegas mesmo. Acho que eu tive mais dificuldade para me encaixar nos grupinhos, porque eu não sei se é que eu não sou autista, eu sou só superdotada. Mas eu não sei se às vezes eles falavam algumas coisas e eu pensava, tipo, nossa, olha o que esse idiota tá falando. Eu meio que me afastava um pouco e era um pouco mais na minha. Eu sempre tive grupinhos de amigos menores. Então, era eu e mais 2, 3 amigas, ou momentos que eu era mais solitária porque não me encaixava. Às vezes as pessoas faziam brincadeirinha, bullying, e isso me incomodava e eu questionava muito, sempre questionei muito, olhava muito feio, não era uma pessoa muito simpática, porque às vezes aconteciam certas coisas que eu ficava incomodada. Então, acho que essa parte da escola eu já fui mais para o lado dos meninos. Sempre me dei melhor com meninos do que com menina, por incrível que pareça. Não sei por quê, porque eu sou super sensível. E essa parte na escola, na vida, né? Eu sempre tive de ser mais sensível e me afetar um pouco mais com certas coisas que zoeira mesmo, as pessoas fazem, né, na escola. Eu me afetava mais, eu ficava mais chorona, ficava quietinha, me, me focava em ficar escrevendo ao invés de interagir muito com as pessoas, porque ficava meio desencaixada, mas sempre questionei mais. Eu sempre fui um pouco mais da pá virada. Uhum. Então, não sei. Eu acho isso, na verdade, me faltou bastante assim na adolescência. Eu praticamente não tive aquela fase adolescente de transgressor, assim. Por isso que eu sinto que acabei tendo uma adolescência um pouco tardia, porque eu era muito certinha, assim, na adolescência. Eu era chata, chata, chata. Mas é engraçado essa questão da. É uma coisa que eu reflito que eu não consegui ainda elaborar direito, é que eu sinto que eu tive uma infância bem normal, assim, eu tinha minhas 2 amiguinhas na escola, né, até o que, a terceira série, que quando eu morava numa cidade pequena, e a gente, sei lá, vinha natural isso de eu ser amiga das meninas, e a gente trocava cartinha, nós 3 gostávamos de Menina Superpoderosa, e tinha aquilo lá, lindinha, florzinha e docinho, né? A gente era muito imaginativa, criava história, a gente queria ter superpoderes e tal. A gente desenhava uma para outra, a gente escrevia uma para outra. E eu lembro que era coisa assim
te amo, te adoro, não sei o quê, você é uma flor, lá, 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 lá. E, e tinha aquela repulsa pelos meninos, porque eles enchiam o nosso saco, correr atrás da gente no recreio, não sei o quê. Aquela história, ele corre atrás de você porque ele gosta de você, né? Não sei o quê. Da parte de relacionamento amoroso, eu acho que pega muito pra mulher autista. Pra autista não, pra superdotada, na verdade, também. Uhum. Dessa questão de delicadeza, de fofura, eu até era também. Tanto que meu primeiro poema eu escrevi com 9 para 10 anos de idade. Não era para um menininho que eu gostava, era para um menino que a minha amiga era afim, que eu achava muito feio, apelidei ele de chupacabra, carinhosamente. Foi bem na época do chupacabra. E aí, assim, escrevi pro menino que a minha amiga gostava, mas eu mesma era muito mais tranquila nessa parte. Só que eu era a menina que tinha brincadeiras. Peraí, só me Manuela! Acho que passou algum cachorro aqui na porta. Eu era Tá. um pouco mais rebelde. Peraí, deixa eu fechar a porta. Que eles estão aqui se matando com o cachorro do vizinho. Uhum. Então, eu já era um pouco mais rebelde, assim, até mesmo brincando. Tipo, sei lá, eu ia brincar de Barbie, nunca era uma brincadeirinha delicada, era sempre a Barbie que. Eu lembro que acho que eu tinha 3 para 4 anos, eu coloquei a Barbie dentro de um carrinho. Eu morava num prédio, né? Tava brincando com as meninas, coloquei a Barbie dentro de um carrinho e joguei o carrinho da escada. Eu sofri um acidente gravíssimo. E aí eu botei no hospital com uma coisa na cara e falei, ela tá entubada em estado grave. Eu não sei de onde saiu esse verbo, se saiu de alguma novela, sei lá. Mas a Barbie foi entubada em estado grave e eu era, tipo, muito pequena. Muito pequena, assim, 3 para 4 anos mesmo. Então, acho que... Não sei se é de personalidade, não sei de onde vem exatamente isso. Mas eu acho que o que eu sinto muito com relação às mulheres superdotadas é que a gente foge muito do estereótipo mesmo. Porque a gente, que a gente estava falando, né? O superdotado, ele é sempre o Sheldon Cooper, é o cara branco de óculos, nerd, que gosta de física. E a gente já foge, até por não serem tantas meninas que vão para as exatas, né? As mulheres, elas superdotadas, elas tendem a ir mais para a parte de humanas ou biológicas. Não sei, pelo menos é o que eu vejo assim mais das meninas. E então a gente foge muito do estereótipo. E aí quando você conhece, vai conhecendo para relacionamento mesmo, alguns homens eles se sentem até meio afrontados. Tanto que tende a mulher superdotada. Não sei se é fonte vozes da minha cabeça, mas tende a entrar em relacionamentos abusivos mais fácil do que a não superdotada. Não sei se é a não superdotada, mas num geral, assim. Uhum. As neurodivergentes. Pois eu comentei, acho que com vocês superficialmente, que a minha primeira relação abusiva foi com 9 anos de idade com uma amiga que eu tinha na escola, né? De, de tanto. Bom, eu conversando com meu psicólogo, ele falou que era por causa da empatia, por causa de colocar a necessidade do outro, enxergar sempre a necessidade do outro e tal. Eu acabei virando uma marionete assim nas mãos dessa garota, assim. Então ela no início eu achava eu entrei numa escola nova, comecei a ter uns problemas porque eu saí de uma cidade pequena e vim para Florianópolis, tudo lindo, tal, só que aí na escola tive alguns problemas de não para me enturmar, tive alguns estresses, assim, na educação física, não consegui aprender uma brincadeira lá e começaram a gritar comigo no meio do jogo, tal.
que eu não conseguia entender as regras direito. Aí fui lá, saí chorando no meio do jogo. Essa menina veio me defender e depois me consolar e falar um monte de coisa. Aí eu também era certinha, a professora fez um espelho de classe, eu não queria ceder um lugar que tinha sido delimitado pela professora para uma outra garota, porque ela queria ficar do lado da amiga dela, e eu não quis, porque eu não queria levar bronca da professora. Aí a garota começou a me xingar e não sei o quê, fui lá, chorei no recreio, aí essa amiga abusiva veio me defender e não sei o que, me consolar. Aí eu acabei criando essa relação com ela, e só que ela, aos poucos, ela foi começando a me manipular e me afastar de todas as pessoas da turma. E não. E, sei lá, acho que a primeira vez que ela demonstrou um sinal foi que o meu time na educação física ganhou do time dela. Aí eu fui falar com ela no fim da educação física, né, normal. Ela passou reto por mim, assim, olhando para o chão. Nossa. E ficou de mal comigo. Então ela começou pouco a pouco a apresentar esse comportamento. Sabe? Um dia de manhã eu deixei de dar atenção para ela por um segundo para falar com alguém que veio falar comigo. Aí ela, no recreio, parou de falar comigo. Me deixou sozinha no recreio. E aí eu ia atrás dela e, meu, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo, tipo, por que você está assim? E, por favor, volta a falar comigo e tal. E foi repetidas vezes, né, isso que aconteceu. E ela começou a sei lá, para todo lugar que eu ia, que ela ia, eu tinha que ir junto, a gente tinha que fazer tudo junto, tudo igual e tal. E ela chegou a ponto de me xingava, assim, e tal, de burra, de boba, de não sei o quê. E só que ao ponto de eu, no segundo ano, eu começar, sei lá, eu chorava todo dia, tinha ansiedade para ir para a escola. E comecei a, tipo, perdi o prazer, assim, totalmente. Eu tinha até anotação no diário na época, assim, falando que eu queria morrer, que eu sei o quê. Só que ela não tinha. Só que eu não conseguia falar para ela nenhum não e não conseguia demonstrar para ela que eu estava desconfortável com alguma coisa. Então, enquanto eu estava, sei lá, chorando todo dia em casa, ela estava achando que estava tudo bem. E é louco Aí o que que eu. essas dinâmicas, né? No grupo, no mundo das mulheres, de sempre ter uma que tem que ser tipo a líder, né? Uhum. E ela era mais forte, aí eu era, tipo, fraquinha, que não tinha voz, assim. E aí ela acabei saindo da escola pedindo para sair por causa disso, meio que fugir do problema, né? Sem resolver, ela não entendeu por que que eu saí. E meio que ficou por isso, assim. No fim, nossa, isso foi muito engraçado. No último dia de aula, uma menina veio falar comigo assim, falou: sabia que você é muito mais legal quando você tá longe dessa menina? Deu, não sei o quê. Ela teve um dia que ela veio me colocou contra a parede e colocou o dedo na minha cara e falou: você não se aproxima da Alessandra. Meu Deus, tipo, chegou nesse ponto, cara. Realmente abusiva. Realmente uma abusiva. Abusivaça, assim, cara. Meu Deus do céu. Não, eu acho que assim, na escola eu tinha, né, meus grupinhos, mas eu migrava muito de grupinho, porque, Uhum. sei lá, se eu arrumava encrenca, minha mãe falava que eu era uma encrenqueira, que eu arrumava encrenca Uhum. com um, que brigava e ia ficar amiga do outro. Mas Uhum. até teve uma época que a gente estava fazendo um trabalho de feira cultural e eu tinha dado a ideia todinha de tudo que ia fazer no grupo, já tinha planejado o tema, mulheres no cinema, inclusive, tinha planejado o tema, tudo bonitinho na minha cabeça, e uma das meninas que queria ser líderzinha, inclusive, sua xará, ela brigou comigo de graça, assim, tipo, e aí teve aquelas coisas tipo, a minha mãe falou que eu não posso ser sua amiga. Aí me invoquei com a menina, virei e falei: vocês estão achando que eu sou palhaça? Dei um grito no meio da sala. Vocês
tá achando que eu sou palhaça? E aí, eu simplesmente saí do grupo delas, larguei elas com a bucha toda e fui fazer trabalho com outro grupo. Ficaram bravas, provavelmente, mas foram elas que começaram a me excluir. Então, tipo, eu sempre tive facilidade de migrar quando alguma coisa me incomodava, mas sempre foi muito fácil perceber quando estava incomodada e falar. Então, eu acabei tendo vários grupinhos ao longo da vida. Tenho da escola, acho que 2, 3 amigas que vêm dessa época e outras pessoas que não ficaram. E na faculdade a mesma coisa. Tenho, assim, melhores amigas da vida que vieram da faculdade, mas a minha turma da primeira faculdade eu não falo com ninguém. Muito mal e porcamente acho que eu falo com uma pessoa ou duas. Mas muito, muito, muito mal mesmo, muito pouco. De resto, não trouxe ninguém. Mas por quê? Então, eu não sei exatamente o que acontecia, mas assim, rolava muita questão de exclusão. Tanto que muita aquela coisa de competir por menino, que é a coisa mais bizarra. Tipo, a menina ficou com o cara que eu era afim, sabe? Essas coisas. E eu nunca fui uma pessoa muito tranquila pra isso, né? Furou meu olho, eu reclamo mesmo. E aí, até um dos meninos, né, um dos meus amigos, virou pra mim e falou: Meu, eu achei sensacional, porque elas esperavam que você fosse reagir a toda a situação, que uma menina ficou com um menino que eu era afim. E aí eu virei e falei: Tudo bem, eu só não sou obrigada a ver. Não contem comigo pra ficar aplaudindo. Foi só isso. E continuei andando com outras pessoas, ia para as mesmas festas com outras pessoas e vida que segue. Assim mesmo, desapego total. E aí, elas se incomodavam. Só que, tipo, eu, estando magoada, me sentindo direito de não ver. E aí, um dos nossos amigos em comum falou: Meu, eu achei sensacional porque elas esperavam que você fosse ficar super mal. E você simplesmente ignorou. Eu fiquei super mal, mas eu não vou ficar demonstrando. Mas assim, chegou num nível de passarem meu telefone para um cara estranho, completamente estranho, o cara me ligar e falou o nome delas. Aí eu virei e falei: Tá, eu não te conheço. Um cara aleatório que elas viram, sei lá, eu aonde. Aí eu falei: Tá, beleza. Foi fulana que te passou? Foi. Você quer o telefone da fulana? Você tá me ligando pra saber o telefone dela? Peraí que eu te passo. E aí eu passei. Acontece. Eu sempre fui muito de... Eu, assim, não sou muito tranquila, mas sempre fui muito de devolver na mesma moeda, porque não aceito. Só que era uma competitividade que, sei lá, pra mim só não faz sentido, sabe? E acho que é uma coisa que é muito forte entre mulheres. Mas assim, muito forte mesmo, num negócio bizarro. E é muito comum até, não sei se é cultural, mas mulher competindo por causa de homem. E sempre tem, a fulana que ficou afim do menino que a outra fulana era afim. E aí começa essas questões, não sei se eu que sou muito, não sei, só que era o que acontecia, no geral. Acho que eu tenho a sorte, assim, na minha bolha, eu sinto esse esforço consciente das mulheres, né? De novo, da minha bolha, de quebrarem esses padrões, assim, de tipo, cara, isso não beneficia a gente, nós somos mulheres, então você é das minhas, e então eu vou te ajudar, e a gente vai se ajudar, e automaticamente eu já tenho um carinho grande por você, eu vou te apoiar, sabe?
Sim. Eu sinto isso, mas eu tô ligada que tem também essa competitividade. Eu acho que mais antigamente, talvez, na escola, assim, talvez tinha mais. Até minhas amigas, sei lá, na adolescência, tinha isso de uma tem inveja da outra, ou uma, sei lá, beijou antes que a outra, e a outra é encalhada, aí, sei lá, aí tá para trás, zoação de aparência também. Sim.